A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. O vídeo institucional da CEMIG, patrocinadora do evento, mostra diversos eventos culturais, como peças de teatro, apresentações em praça, apresentações musicais, desfiles e diversos outros. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Boa noite. Boa noite. No palco, a produtora cultural Tereza Borges fala ao microfone. Ela é uma mulher branca de cabelos longos e castanhos e usa um óculos de hastes prateadas. Ela veste uma blusa branca com manchas pretas sob um macacão marrom. O palco tem o piso de madeira e em frente a uma parede branca há diversos cartazes com a logo do Sempre um Papo em tons de verde. Ainda no palco há duas poltronas de cor cinza e entre elas duas pequenas mesas de madeira, onde estão copos e garrafas de água e também o livro da autora Isabelle Anchieta. Agora, a escritora e jornalista Leila Ferreira, que vai conduzir a conversa. A plateia aplaude intensamente a entrada da anfitriã Leila Ferreira. Gente, boa noite a todas, a todos. Eu não preciso nem dizer da minha alegria de estar aqui. A jornalista e anfitriã do evento, Leila Ferreira, é uma mulher branca de cabelos castanhos, longos e lisos. Ela veste um blazer branco com uma calça também branca. Acompanho desde os primeiros passos do projeto, lancei todos os meus livros pelo Sempre um Papo, então eu tenho um carinho imenso e uma admiração pela história que o Sempre um Papo construiu, a favor dos livros, da literatura, né? E agora também uma alegria muito grande de ter sido convidada pela querida Isabelle Anchieta para fazer a mediação dessa conversa. E eu acho que ela vai falar 99% do tempo, né, Isabelle? E eu 1%, porque essas pesquisas sociológicas são todas com você, mas uma alegria estar aqui participando. E vou ler uma brevíssima apresentação da Isabelle, que a biografia dela é longa. A Isabelle é mineira de Belo Horizonte, formada em jornalismo pela PUC Minas, mestrado em comunicação pela UFMG, doutora em sociologia pela USP, foi repórter da TV Cultura, colaboradora do jornal Estado de São Paulo, professora na pós-graduação da Universidade Católica, da Universidade Mackenzie de São Paulo e professora convidada da pós-graduação de História da USP. Ela foi premiada pela Associação Internacional de Sociologia, numa competição mundial que teve apoio da Unesco. Em 2019, lançou a trilogia premiada Imagens da Mulher no Ocidente Moderno, pela EDUSP. E agora lança Revolucionárias, Joana d'Arc, Maria Quitéria, depois de 4 anos de pesquisas, viagens, e ela ainda consegue ser produtora de café. Isabelle, quantas horas tem seus dias? Venha cá. A plateia aplaude calorosamente a entrada da autora Isabelle Anchieta. Pode ir se apresentando, então deixa eu agradecer. As pessoas. Deixa eu também demonstrar minha alegria de estar aqui hoje, queridos. Isabelle é uma mulher branca de cabelos lisos, castanhos com detalhes louros. Ela usa um óculos de hastes pretas e veste uma blusa branca com uma calça azul escuro. Virtual. Foi a pandemia. A gente se conheceu virtualmente numa live e desde então eu passo na casa da Leila, deixo um cafezinho, um docinho de leite, sem a conhecer na época, né, Leila? Eu acho que eu nunca tinha encontrado com ela. Deixava na porta, fazia o delivery do café. Verdura, mel, café.
e o porteiro falava, Dona Isabelle deixou umas coisas aqui. Virei dona. Tá E o Fernando, meu marido, que está lá no fundo, Cadê porque é o muito Fernando? custoso, como dizia minha mãe, senta na última fileira. E o Fernando já falava, tem doce de leite lá da fazenda da Isabelle? É mesmo. Gente, olha lá, o meu também foi para lá, para o fundo. Que é isso, é um complô? Acho que é porque o tema hoje é só mulher, né, Eles Isabelle? estão assustados. Mas aí a gente teve essa amizade que atravessou a pandemia, né, até que a gente se encontrou no fim da pandemia para almoçar. E a conversa foi longa, depois teve outro almoço, né? E agora a Isabelle é uma das entrevistadas do meu próximo livro, que era para ser lançado esse ano, mas teve uns obstáculos, aí, umas pedras no meio do caminho, e talvez seja lançado em março do ano que vem. Eu já fiz 18 entrevistas, faltam 2, me parece, e aí nós vamos debater nossos livros. Olha que delícia. Mas, Isabelle... A plateia acompanha atentamente a conversa. Conversar mais um pouco aí com o pessoal. Não, super honrada de fazer parte do livro da Leila, né? Quando ela me convidou, eu falei, gente, o que eu estou fazendo nessa turma aí? Porque ela foi conversar com o Lipovetsky, né? Então, a Leila também... Eu acho que eu e Leila, a gente tem uma coisa em comum. Nós duas somos curiosas e a gente tem que ir lá em loco. A gente tem essa historinha de olhar as imagens ou de fazer as entrevistas, né, à distância. Então, acho isso muito bonito na Leila. A Leila é uma investigadora mesmo, né? E eu acho bonito, ela falou assim, ela queria fazer as entrevistas com as pessoas na casa e no ambiente da pessoa. Eu acho que o meu caso foi uma exceção. Eu fui para a casa dela. E eu achei ótimo, eu adoro ir para a casa dos outros. A minha casa, quando toca interfone, é bombeiro ou eletricista. Ô, Isabelle. Eu e Fernando somos 2 bichos do mato, mas aí recebi Isabelle com a maior alegria. Isabelle, então vamos começar nossa conversa. Eu queria agradecer a presença do Eduardo Rodrigo, que é o nosso intérprete de Libras aqui. Eu queria começar pela mais óbvia, mas também a mais inevitável das perguntas, que é: por que Joana d'Arc e Maria Quitéria? O que te levou a escolher e a associar essas 2 mulheres? Acho que essa história das 2 mulheres, de 2 revolucionárias, foi em razão do meu primeiro livro. Quando eu escrevi a trilogia, eu vi que ali eu tinha descoberto um caminho que as mulheres fizeram de buscarem sua autodeterminação e sua liberdade, mas pela via da astúcia, de uma forma sutil, né? Elas foram, de certa forma, rompendo as estruturas, tanto é que a epígrafe do livro é desde que há uma mulher, há vontade de autodeterminação. Só que aí eu percebi o seguinte, Leila, faltava entender aquelas que não foram tão sutis, aquelas mulheres que enfrentaram o sistema de uma maneira direta, frontal. E todas as vezes que eu ia para uma conversa, todo mundo falava, e a Joana d'Arc? E a Joana d'Arc? Né? Eu vi que a Joana d'Arc fez parte do imaginário, até da minha mãe, que inclusive está aí, ó, a dona Adriene. E era uma paixão assim, das mulheres em geral, e eu vi que ela fazia. E a mim, pessoalmente, nunca me instigou a Joana d'Arc, mas, no entanto, um dia eu me questionei, falei, gente, como que uma mulher, no século XV, a gente está falando em 1429, consegue ser a líder do exército francês? Que astúcias, inteligências, o que essa mulher fez? Percebe? Não me interessava propriamente a mitificação. É lógico que eu vou tentar entender que milagres, como é que Joana d'Arc vai construindo com a ajuda de outras mãos, inclusive de Yolanda de Aragão, e eu vou montando uma rede. Isso é importante dizer. Eu não faço uma biografia ou uma história, eu faço uma sociologia, pensando a rede de pressões, ajudas e tal. Como que ela conseguiu se tornar a líder do exército francês? Essa era a questão. Né? E isso não era pouca coisa em se tratando daquele contexto, né? Em que a guerra era domínio dos homens e era, inclusive, o lugar da identidade do masculino. Né? Então, foi um pouco por aí.
ela era a primeira e eu queria ir pelas guerreiras das armas. Eu falei assim, não, de transgressor, já que vamos para as transgressoras, vamos para aquelas, as transgressoras primeiras, as das armas. Para depois, eu até pensei na sequência, com fôlego, né, Leila, que eu preciso também para uma pesquisa mais aprofundada, pensar outras mulheres, né, as revolucionárias das letras, as revolucionárias das artes, e aí a gente tem um conjunto de mulheres, né? Mas, a princípio, foi isso. E escolhi duas, e aí eu queria, evidente, trazer para o Brasil, e a que mais tinha pontos de contato era a baiana Maria Quitéria, né? Aquela que tinha um conjunto de similitudes. E é interessante porque tem 400 anos, né, separando as duas, uma distância geográfica gigantesca, né? E aí você começa a pensar o que se encontra, né? E a gente acha inimaginável, né? Como é que tem eco na trajetória de uma e de outra. E a outra coisa é o nosso absoluto desconhecimento da história delas, né, Isabelle? Que a gente estava comentando ali. Que a gente sabe de Joana d'Arc? Todo mundo fala que amou na fogueira, né? Não passa muito disso. E eu fui ler, apesar da Isabelle falar que não é uma biografia, não é uma rememoração histórica, mas lendo a história da Joana d'Arc é uma coisa impressionante, é impactante a história dessa menina, que nem é uma moça, é uma menina, né? É impressionante. E Maria Quitéria, para a gente, é o nome de uma rua lá no Rio, né? Uma rua de Ipanema. Eu sabia pouco mais do que a rua de Ipanema. E aí, quando você vai lendo as histórias dessas mulheres, é uma coisa fascinante, né? A gente podia começar, Isabelle... não, mas só uma coisa que eu queria antes de você falar da Joana d'Arc especificamente. Para você foi muito mais fácil seguir as pegadas da Joana d'Arc do que encontrar os rastros da Maria Quitéria, né? Olha que bonito, gostei, Leila, é isso mesmo. Mas sabe que também foi um desafio? Porque o excesso também é complicado, lidar com um material muito vasto e muito complexo. Joana d'Arc é a mulher mais biografada e mais documentada da Idade Média e, ouso dizer, da história. É a que mais recebeu. Para vocês terem ideia, todos os grandes historiadores, tanto ingleses quanto franceses, escreveram sobre ela, e visões muito disparatadas, né? Desde o Voltaire, que fala que ela era uma infeliz idiota. Isso é terrível. Eu falo assim, ele pagou a língua dele, né, gente? Porque, vocês acreditam, olha as curiosidades da vida, né? Ele vai morrer no dia que a Joana d'Arc morreu. Não é incrível essa curiosidade? Eu falei assim, olha, eu não acredito totalmente em milagres, mas esse aqui é impressionante. É 30 de maio, né? A data é 30 Exato, de maio. da Joana d'Arc. E aí ele morre num 30 de maio. Num 30 também, de maio, né? Parece que é para... Foi a vingança da Joana d'Arc, né? Você me chamou. Mas, para vocês terem ideia, assim, e isso que é muito vertiginoso, eu também achei fascinante, porque... E não são visões, nem todas estão erradas, né? Todas, de certa forma, tocam em alguma coisa da Joana d'Arc, porque ela é uma figura multifacetada e que foi apropriada por visões absolutamente contraditórias depois, por feministas, por monarquistas, por católicos, ou seja, desde os progressistas aos conservadores. E a mesma coisa acontece com Maria Quitéria, né? São mulheres que parecem resolver um conflito difícil, né? Encarnarem um paradoxo, que é o paradoxo do feminino, que eu acho que eu tentei, até uso esse termo no livro, né, das heroínas imperfeitas, no sentido de tentar não limpar essas histórias, trazer as contradições não só delas próprias, que eram mulheres muito contraditórias e por isso muito interessantes, mas também as próprias contradições das apropriações que foram feitas das imagens delas, né? Não tem que editar, né? Não tem que copidescar, não tem que editar, é deixar todos esses desencontros que fazem parte da personalidade delas, né? Mas, Isabelle, nós vamos ter que fazer um milagre aqui, porque eu quero que você conte resumidissimamente, antes da gente fazer as análises, um pouquinho da história da Joana d'Arc. Quem foi essa menina que saiu da zona rural da França, né?
e ouvindo as vozes de Deus e dos santos. Conta um pouquinho para nós. Ela sai de uma cidadezinha que chama Dom Remy, eu fui até lá. Na plateia, uma mulher acompanha atentamente a fala de Isabelle. Porque você vai até lá, a casa dela virou um museu, e a igreja que ela frequentava é uma igreja também de livre acesso. Eu fiquei tão emocionada na hora que eu entrei, eu falei, a gente pode entrar aqui, né? E quando eu cheguei, eu fiquei sozinha lá naquela igreja, não tinha uma alma, aquele silêncio, eu entendi muito do que ela própria sentia, eu acho que foi dos momentos mais emocionantes. Deixa eu te interromper um segundo, senão eu vou esquecer de falar isso, que é uma coisa super importante. A Isabelle usou um recurso no livro interessantíssimo. O livro é cheio de QR Codes. Então, ela mostra a igreja, ela mostra a casa, você vai lá, você vai acompanhando essas viagens dela, né? Eu achei isso o máximo. Desculpe, continue. Não, isso foi muito legal. Eu não tinha pensado nisso. Eu muitas vezes fiz esse registro até para mim mesma, para me lembrar como se tratavam de imagens, detalhes. Eu filmava, eu mesmo descrevia para depois, porque era um conjunto de informações muito grande que eu ia ter que tratar depois. Eu falei assim, eu vou fazer esses vídeos para mim. E também alguns eu fui postando nas redes para as pessoas acompanharem, pesquisa de campo. E aí me ocorreu, durante a escrita, falei assim, gente, por que eu não uso, né, essa tecnologia e não compartilho essa experiência tão legal que, às vezes, é complicado o acesso? Não são viagens turísticas, né? É uma viagem muito cansativa, que a gente faz horas de carro para chegar até os locais e tudo mais. Mas vamos lá, vamos voltar para Joana d'Arc. E ela é uma figura, então, a Leila já começou a contar a história, né? Eu acho que até aí todo mundo sabe, mas o que muita gente não sabe é que essa menina que escuta as vozes de Deus e que segue suas intuições, é muito interessante, ela foge de casa para ir a uma outra cidade porque ela gostaria de falar com o rei. Ela diz, olha, eu sou a única que pode salvar o rei dessa guerra. Essa guerra era a Guerra dos 100 Anos, que já todos os grandes nobres franceses estavam envolvidos nela. Ela falou, não, me leva lá que eu vou resolver. Eu fico imaginando ela falando isso lá para o prefeito de Vaucouleurs, que ela sai de Dom Remy, vai a Vaucouleurs, e fala, olha, eu vou lá, vou resolver. E ele, o que ele fez, gente? Riu da cara dela. Falou para o rapaz, o primo que estava levando, falou, gente, leva essa menina de volta, pede para os pais dar uma boa palmada nessa garota e quieta, que está louca. Só que ele achou tão engraçado que ele contou, aí que está o segredo da história, ele contou para uma figura que era filho da Yolanda de Aragão, que é o René, que é o Renato, né? E ele pega e conta para a mãe dele, manda uma carta, falou, olha que anedota engraçada, tem uma menina lá, uma adolescente, lá da cidadezinha de Dom Remy, que fala que está escutando umas vozes, que ela vai resolver essa guerra. E Yolanda de Aragão, gente, tem um capítulo para essa mulher que é uma fantástica, que até a epígrafe é ótima, assim, não existe camuflagem melhor na história do que ser mulher. E ela é uma mulher que vai, nas sombras, na diplomacia, fazer os milagres da Joana d'Arc acontecerem. E ela era sogra do rei da França, né? Exatamente. Sogra do Carlos VII, queria que ele se apossasse para valer do trono, e ele, desculpa estar interrompendo, mas eu achei isso muito interessante, ele parece que era meio fraco, né, Isabelle? Ele não queria enfrentamento, ele queria sossego, e os ingleses arrebentando, querendo se apossar da França, que a França estava dividida em duas facções, e ele nada de enfrentamento, e a sogra queria chegar ele para frente. E como ele era muito católico, né, ela falou, nós precisamos de um milagre, não adianta argumentar com ele. Aí aparece a Virgem Joana d'Arc, né, falando que ouvia a voz de Deus, está feito. Ela falou, vamos aproveitar essa história, o milagre. E ela faz tudo acontecer. Então, é muito interessante também a história da circulação das imagens, né? Ela cria uma lenda. Ela recupera uma lenda antiga, cria uma lenda e põe os franciscanos. O melhor meio de comunicação da época, sabe qual que era? O franciscano. Fala assim, conta uma história e eles vão espalhar. Era o WhatsApp da época. O WhatsApp. O WhatsApp da família. E a Yolanda de Aragão era da ordem franciscana, né? Ela era associada. Exatamente. Então, aí o que ela faz? Ela pega essa história da Melusina e conta uma história que vai vir uma virgem que vem de Dom Remy,
que vai salvar o reino da França. Gente, a história ela já era venerada antes de aparecer. Percebem? Olha como que a gente vai armando o jogo. Aí, quando ela aparece, né, como se diz, cumprindo lá perfeitamente o personagem, a Yolanda era tão astuta que ela manda enterrar um livro para ele parecer mais antigo, para a lenda parecer mais antiga do que... Ela era maquiavélica, né, Isabel? Maquiavélica. Eu acho que eu não sei quem eu gostei mais, no final das contas, se foi da Yolanda de Aragão, se foi de Joana d'Arc, mas as duas juntas são fantásticas. Porque a Joana d'Arc também surpreende a Yolanda de Aragão. Porque a Yolanda falou assim, vamos pôr essa menininha lá? Tanto é que ela põe um dublê, ela falou assim, ó, a gente põe ela de armadura e tal, mas vou fazer a mesma armadura, da mesma cor, para um outro cavaleiro. Para quando, literalmente, para o inglês ver, para achar que é ela que está lá, junto com o exército, só que ela fica atrás, ela não vai mexer com nada de batalha, nada disso não. E ela combina isso, só que o combinado com a Joana d'Arc não dava certo, porque ela também era uma mulher muito astuta e que tinha lá sua personalidade. E a Joana d'Arc foi para frente. Tanto é que ela se feriu várias vezes, ela era dona de uma resiliência, de uma coragem, que o rei, coitado, perto da Joana d'Arc, realmente deixava muito a desejar. Então, ela que encorajou ele, inclusive, a ser coroado em Reims, que era a grande catedral, que era a grande tradição da coroação. Então, ela não só resolve o imbróglio militar, como político, né? Então, era uma mulher que, de fato, uma jovem, que tinha não só coragem, e é engraçado, né? As representações da Joana d'Arc, é camponesa, inocente. Aí, quando você vai ler os depoimentos da Joana d'Arc, eu falei, de inocente, nada. E de humilde, nada. A garota era tupetuda. E é impressionante, isso é muito legal. Eu quis trazer isso para o livro, porque é um dos raros casos que não acontece tanto com Maria Quitéria, a gente tem poucos depoimentos dela, a fala dela, mas Joana d'Arc teve processo de afirmação, processo de condenação, depois um processo que vai anular a condenação, ou seja, não só ela fala nos processos, como também a gente tem a fala dos vizinhos, dos amigos, dos inimigos, ou seja, você cria, para um jornalista é perfeito, né? Ou para um sociólogo, você cria um mapa do pró e do contra ali, e você tem uma imagem dela. E é muito interessante, quando vão perguntar para ela a primeira vez assim, olha, isso os clérigos, imagina, os clérigos lá, as figuras super, né, na hierarquia, e ela é uma jovem camponesa. Ele perguntou para ela, o clérigo, em que língua Deus fala com você? É o latim, é o francês, o inglês? Ela responde, numa língua melhor que a sua. Uma espectadora ri da fala de Isabelle. Mas você acredita em Deus? Mais do que você. Então, todas as respostas eram um bate-pronto, né? Quando ela é condenada, nós vamos te torturar. Aí ele falou assim, você pode me torturar, mas antes o mal vai se apoderar de você. Então, ela era de uma... Assim, ela foi corajosa não só no campo de batalha, mas até uma testemunha da época, eu falei, gente, eu queria uma filha assim, com essa língua afiada que essa menina tem. Então, é muito interessante trazer essa personagem que também me surpreendeu, né? Que a gente tem uma imagem idealizada, pacífica, quando a gente está tratando realmente de uma jovem que sabia bem a que veio e que fez, como se diz, as profecias dela eram autorrealizáveis, porque ela era dona de um entusiasmo tão contagiante, e eu falo, será que é um milagre, que é uma santa, ou ela é dona dessas paixões humanas que movem todos os obstáculos? Eu acho que ela era uma mulher, né? Eu coloco lá a pergunta, não estou respondendo, porque eu acho que a gente não está aqui para resolver todo o mistério do mundo, mas tem umas intrigas interessantes na história dela. Eu achei interessante você contar que, quando ela tinha 13 anos, que foi a primeira vez que ela teria ouvido a voz de Deus, e que Deus mandou ela ser uma boa menina e ir para a igreja. Só que coincidiu com o momento em que os pais dela estavam querendo que ela se casasse, que naquela época se casava com essa idade, com um pretendente que ela não queria. Então, ela falou que Deus mandou ela ser uma boa menina e que ela ia ser virgem, porque aí ela escapulia do casamento.
Depois veio a voz de São Miguel, Santa Margarida, Santa Catarina, né? E aí a fala da boa menina mudou. Vai para a guerra, vai lutar. A fala foi politizando, né? Que é a expressão que você usa. Agora, Isabelle, tem uma coisa que eu achei que eu nunca tinha ouvido falar, achei interessantíssima, que existe a possibilidade dela ter tido, em vez dessas vozes que ela ouvia, ela ter tido alucinações porque ela tinha epilepsia e tinha convulsões? Existe essa versão, sim, Leila, mas depois que a gente conhece Yolanda de Aragão, a gente percebe que essas vozes podem ser outras, né? Então, é uma das versões, né? Existem várias versões. Uma mulher acompanha atentamente a fala de Isabelle. Pedestre, né, delas, a mais humana e mais mundana, para entender a rede de relações em que ela estava ancorada, né? E me parece, você mesmo está dizendo assim, acho que em cada momento as vozes dizem algo que a convém. Percebe? E olha que astúcia, né? E olha a inteligência dessa mulher. Ela usa a regra do jogo para ser legitimada no jogo. Ela diz, eu sou virgem, e o diabo não podia, na crença da época, manipular mulheres virgens. E fizeram o teste de virgindade dela várias vezes. Eu sou virgem. Então, ou seja, a virgindade era um capital simbólico para ela dizer que ela era enviada de Deus, que ela estava escutando as vozes, e ela diz, olha, eu não obedeço homem nenhum nesse mundo, porque eu obedeço a Deus. Olha o argumento lógico, perfeito, e que punha todos os homens, inclusive os comandantes franceses. Falou, não, você não vai mandar em mim, não. Porque quem manda em mim? Deus fala comigo, e eu só obedeço a ele, a homem algum na terra. Então, percebem, ela encontra na própria moral e nas crenças da época os argumentos para fazer algo absolutamente inusitado para uma mulher que é ser líder militar do exército francês. Então, é fantástico. É isso que, como se diz, sociologicamente me interessava entender. Né? E ela conseguiu ser recebida pelo rei, né? Quer dizer, aquela menina de 17, 18, ela morreu com 19 anos, né? Foi recebida pelo rei. E depois, né, ela acabou sendo capturada pelos ingleses, né, e ficou presa. E eu fiquei horrorizada com uma coisa que a Isabelle conta, que a Isabelle foi lá na masmorra, onde ela foi torturada. Durante quanto tempo, Isabelle? Ela ficou presa durante 5 meses lá, nesse período em Rouen, 5 meses. Mas o total da prisão dela, porque ela foi capturada e foi levada para o castelo do Conde de Luxemburgo, e ela ficou um tempo lá. Então, no total, foi 1 ano, mas nesse lugar, 5 meses. E aí, a Isabelle foi visitar o que restou da torre, né, da masmorra, e agora tem um programa turístico lá. Você vai para lá, tem jogo de adivinha, desafios, né? E as pessoas ficam brincando para escapar da torre onde a Joana d'Arc foi torturada, né? Quer dizer, uma coisa, é um parque temático, né? Transformar o lugar do sofrimento dela em parque temático. E aí isso me causou, sabe quando acontece um mal-estar, você não sabe bem o que é? Aquilo me causou é o que eles chamam de escape room, que você vai é um jogo que você fica preso lá, que você tem que conseguindo, né, resolver algumas coisas para poder escapar do lugar. E aquilo, depois eu fui entendendo, assim, falei, gente, isso não tá bem, né? É um lugar que ela sofreu tanto. A inadequação, né? Exato. E aí, depois eu pensei, você sabe que também, por um lado, diz muito do que aconteceu lá? Porque quando Joana d'Arc ficou presa, ela virou quase um animal de circo para os ingleses. Porque imagina para os ingleses como eles se sentiram humilhados. Tanto é que falaram, ela é uma bruxa, porque, peraí, como é que uma jovenzinha vai vir aqui resolver essa guerra? Então, como os ingleses estavam perdendo, falaram, não, então é o diabo que conduz essa mulher, ela é uma bruxa e tal. E aí, sabe o que eles faziam? Iam os ingleses lá na torre visitar e apalpavam ela, e tocavam nela, e brincavam com ela, percebe? Depois eu falei assim, gente, que coisa louca, né? Passa o tempo e parece que aqui a gente está, de novo, atualizando
o grotesco que foi que essa mulher passou, né? Com o risco de ser estuprada pelos próprios carcereiros, se não foi, né? Então, é muito triste, é muito pesado o que aconteceu ali. Eu acho que essa energia segue. Agora, existem outras apropriações dos espaços lá em Rouen, que é a cidade onde ela foi presa e depois julgada e queimada, que também me impressionou positivamente, ao contrário, né? Que é o Palácio Episcopal, que ela foi julgada nesse espaço, e eles fizeram um museu que eu nunca vi nada parecido. Ele é todo imersivo, Leila, ele não tem nenhum objeto, são só com projeções. E eles chamaram os grandes historiadores da França, então, em cada ambiente, você vai vivendo a história dela. Isso eu achei muito assim, foi muito bem pensado, muito bem. Aí eu falei assim, né, como que em alguns momentos você se apropria, né? E essa apropriação, sim, foi muito positiva, né? Uma espectadora acompanha com atenção a fala de Isabelle. Já daqui a pouquinho da Joana d'Arc para Marie Quitéria. Ela enfrentou esse julgamento, a Santa Inquisição talvez tenha sido o processo mais polêmico, né, mais importante da Santa Inquisição, e ela foi acusada, claro, foi queimada viva, e 20 anos depois ela foi inocentada, né? A Igreja reconheceu o erro, excomungou os acusadores dela, né? E até nisso, a história, eu acho que a história não tem uma linha reta, né? E nem uma coisa que é uma camada só. Porque o Carlos VII, que é o rei que ela ajudou, como ela tinha sido condenada, a imagem dele estava associada a uma suposta bruxa, né? E não era bom para ele. Então, parece que ele fez o lobby com o Papa, né? E o Papa inocentou. Então, são curvas e mais curvas, né? E são jogos de poder, né? Praticamente você vê a própria canonização dela, que acontece só em 1920, ela tem muito mais a ver com uma disputa entre os republicanos e os católicos do que propriamente o interesse em canonizar a Joana d'Arc, como ela é utilizada, apropriada, né, por esses grupos nesses jogos. Então, é um pouquinho que eu vou também tratando no livro. E os julgamentos, tanto antes dela encontrar o rei quanto depois, são muito mais políticos do que teológicos, né? E até nisso Joana d'Arc é revolucionária. É o primeiro processo de inquisição que é anulado. Até então, nenhum processo de inquisição, nenhuma mulher que foi colocada na fogueira, né, a igreja chegou e falou assim, nós erramos, né? Então, até nisso, olha para você ver, ela abre um precedente para dizer, será que a igreja erra? Será que as outras que foram queimadas também, né, não houve um erro no julgamento dessas mulheres? Então, até nisso, ela é revolucionária, né? Foi o processo inquisitorial mais importante, que mais mobilizou, e também o processo em que a própria igreja começa a ser questionada. Ela própria abre uma brecha para isso, e uma brecha aberta politicamente, né? De uma pressão de um rei e tal. Então, tem todo um jogo ali por trás. Agora, deixando a guerreira francesa para passar para a brasileira, né? E a Joana d'Arc hoje está entre os 9 padroeiros da França, né? É impressionante as voltas da história. Passando. Leila, posso só fazer um último comentário para fechar a Joana d'Arc? Eu não gosto que as pessoas pensem que a última imagem da Joana d'Arc é lá na fogueira. E sabe, isso me incomodava. Eu falei, gente, eu não sabia como é que eu ia começar o livro, mas eu sabia como eu não queria terminar o livro. Meu último capítulo não é Joana d'Arc na fogueira. Todos os livros que eu li, todos, Joana d'Arc na fogueira, Joana d'Arc na fogueira. Acabou, fim da história. Poxa, como é que você vai queimar essa mulher, né? Essa história tão forte, tão bonita, terminar assim. E eu falo que as imagens, elas sempre me salvam, elas sempre me dão a saída. E aí eu estava em Rouen, justo no Mercado Velho, onde ela foi queimada. Eles depois construíram, em 1978, uma igreja até moderna, em homenagem a Joana d'Arc. Eu entrei lá e tal. E aí eu me encontrei com uma escultura que eu não tinha pesquisado antes, não estava prevista na minha análise. E esse escultor, que é o Michel Coste, que é um escultor francês, ele representa a Joana d'Arc como uma chama. Ele faz uma escultura da Joana d'Arc, em vez dela ser queimada, ela própria é a chama.
Eu falei, é assim que eu vou terminar meu livro. Essa mulher é Chama. E por que nós escrevemos sobre ela ainda? Porque se fala de Joana d'Arc ainda hoje. Porque nós... Aí tem uma coisa bonita, até eu uso uma epígrafe do Elias Canetti, que ele fala que o grande segredo da vida, o grande mistério da vida é social. E que nós tecemos a vida dos outros eternamente, do passado. E é todas as vezes que a gente honra uma história como da Joana d'Arc, a gente a faz reviver. Ela volta a ser Chama, a gente volta a acender essa velhinha para Joana d'Arc. Então eu queria que ela terminasse como Chama. Diversos espectadores na plateia acompanham apreensivamente a fala de Isabelle Anchieta. Ocidental, né? Então, vamos para Marictério, mas eu não queria que a Joana d'Arc na fogueira, não. Vamos para Quitéria, que é outra incendiária, né? Nossa, essa também. Também é outra história inacreditável. É inacreditável. A gente, é o que você fala, a gente se prende muito aos estereótipos, né? Então você pensa assim, uma menina lá, cresceu em Feira de Santana, lá na zona rural, como é que ela vira a primeira mulher a lutar no Exército Brasileiro, né? Numa sociedade colonial. Que é isso? Como é que ela foi receber honrarias do Dom Pedro I no Palácio de São Cristóvão, no Rio? Como é que aquela menina saiu de lá, né? Se alistou lá no batalhão? Conta a história para nós, Isabelle. Você tem 45 segundos para contar a história da Maria Quitéria. Ana Tereza está controlando meu tempo ali, eu quero te perguntar tanta coisa ainda. Logo agora, na melhor parte, gente. Pode ir, né? Vai deixando, então, Ana Tereza. Aí que a gente vai. Mas eu acho que o desafio foi o extremo, né? Enquanto com Joana d'Arc eu tinha um material muito vasto para trabalhar, com Maria Quitéria eu tinha um material muito escasso, tanto iconográfico quanto documental, ainda que tenha algumas pesquisas, até a mais importante, que é do Manuel Pereira Júnior, que é um historiador baiano, que foi como eu, refez o caminho todo dela, foi à Feira de Santana, etc. Mas a gente tem muito pouca coisa, e eu digo assim, eu acho que isso é até sintomático, né? Que se as imagens dos heróis são aquelas que conformam a ideia de nação, em que medida isso diz de um nacionalismo frágil e fraco que nós construímos, né? Em que medida nós não conhecemos os nossos verdadeiros heróis. E, gente, é demais a história dela. Realmente, eu acho que ela é a grande heroína da independência do país. Eu não sabia, tá? Eu também não conhecia a história dela até que, de fato, eu me debruçasse sobre a história. Ainda que na Bahia ela seja mais conhecida, as pessoas já têm uma referência maior. Então, eu fiz isso. A pesquisa de campo foi fundamental, porque eu tinha pouco material. Fiz uma pesquisa também... A única pessoa que se encontrou diretamente com Maria Quitéria, que fez um relato, um registro da história dela, foi também uma inglesa que chamaram Maria Graham, que vai estar no Brasil nesse período, e ela escreve um livro dos diários de viagem, ela conta essa história. Era meio que um livro tipo exportação, para contar as curiosidades, né, do país. Então, ela conta essa história com um certo exotismo. Ela vê aquela figura exótica, né, com a saia em cima da farda do exército, né? Isso é muito legal, porque Maria Quitéria, então, é uma mulher que nasce numa cidade que se chamava São José das Itapororocas, que hoje se chama Maria Quitéria em homenagem a ela. Uma cidadezinha de 13 mil habitantes. Eu até volto para lá agora. Eu fiz a pesquisa de campo, volto para lançar o livro lá na escola, que também chama Maria Quitéria, junto com o escritor local que me ajudou a pesquisar. Então, eu vou fazer todo o caminho de novo, Cachoeira, vou passar por todos os lugares outra vez. A plateia assiste com interesse a fala de Isabelle. Para ela, Patrícia Oliveira, uma querida leitora, que é lá da Bahia, eu falei, Patrícia, estou indo para a Bahia lançar meu livro lá. E essa moça resolveu, falou, não, eu vou para Belo Horizonte para te homenagear no seu primeiro lançamento. Então, obrigada, querida, por estar aqui, viu?
Tem, e não é a história da Bahia, é a história do Brasil. Isso eu insisto, porque todo mundo coloca a Revolução Baiana. Eu falei, não é isso. Quando os portugueses tentam recolonizar o país, eles iam entrar pela Bahia só. E depois a ideia era seguir para o Rio de Janeiro. Não ia parar por ali. A sorte que a gente encontrou uns baianos e umas baianas muito bravas, que não deixaram isso acontecer, não, gente. Parou ali. Não só Maria Quitéria, mas depois eu conto, se a gente der tempo, Maria Filipa de Oliveira, uma negra e outras 40 mulheres que vão lutar junto com a Maria Quitéria. Maria Quitéria, então, vamos lá. Vamos voltar para Maria Quitéria. Ela é uma mulher, então, que nasce nessa zona rural. O pai dela era uma figura, um fazendeiro, de poucos recursos até então, ele vai até se enriquecendo ao longo do tempo. Mas sabe o que é incrível? Joana d'Arc e Maria Quitéria têm 400 anos de diferença. Para as mulheres, na época da Joana d'Arc, elas tinham duas opções: o casamento, convento. Adivinha quais eram, depois de 400 anos, as opções que Maria Quitéria tinha? E eram essas as opções que ela tinha. Uma mulher que não vai estudar, como Joana d'Arc era analfabeta, Maria Quitéria, porque a educação não era bem-vinda para as mulheres, até porque os padres jesuítas que controlavam a educação e não era bom para as moças serem educadas, a não ser as freiras, que inclusive são as primeiras intelectuais, né, do país. Inclusive eu falo lá da Soror, a Joana Angélica, né, que foi uma das primeiras mártires, inclusive, da independência. Mas vamos lá. E ela é uma mulher, então, que ela vive no campo, tinha uma liberdade. Isso é muito interessante. Até eu vou cunhar um conceito que eu vou chamar de modernidade rural. Tanto Joana d'Arc quanto Maria Quitéria eram mulheres que viviam no campo. E as mulheres que viviam no campo, elas andam a cavalo, nadam no rio. No caso, Maria Quitéria sabia tirar, e muito bem, era chamada de passarinheira, porque o alvo era os passarinhos na época, né? Não tinha essa restrição, culturalmente era aceito. E ela vira uma espécie de sniper. Porque pensa, o alvo pequenininho, imagina ela acertar aqui. A plateia ri junto de Isabelle. E ela, a madrasta era terrível, era o estereótipo da madrasta, da mãe má, e ela passava o dia inteiro no campo, caçando, cavalo, aquela história. E eu falo que é uma modernidade rural, parece uma contradição, porque a gente sempre associa a cidade com a modernidade, né? A cidade é o campo onde as coisas acontecem. E não. No Brasil, nessa época, a gente está falando do século XIX, as mulheres da cidade só podiam sair de casa acompanhadas e cobertas, quase como as mulheres orientais. Enquanto Maria Quitéria, saía livre, andava a cavalo. E aí eu percebi, aí eu li um livro até da Gloria Steinem, que é uma jornalista americana, um livro muito bonito que ela fala: a coragem física forma uma coragem simbólica. A liberdade de movimento, a gente se arriscar, esse risco também forja um tipo de personalidade. E não sem razão as duas saem da zona rural. E Maria Quitéria, o que ela faz? Aí ela, já com 30 anos, para aquela época, entre aspas, solteirona, em casa, né, condenada a viver ali com a madrasta, com serviços domésticos, chega lá um emissário do Dom Pedro, formando o primeiro exército brasileiro, porque os portugueses estavam ameaçando entrar e tal. E aí o emissário vem, o pai convida ele para jantar, e ele começa com o discurso: não, porque os portugueses estão querendo atacar novamente o Brasil. O Brasil já tinha sido elevado, né, desde a vinda da família real, não era mais colônia, mas os portugueses, não satisfeitos, queriam recolonizar o país. Nós não podemos deixar isso acontecer, patatatá. E aí ele fala: aliste você ou um filho ou um escravo, que era terrível. O que a gente chama de voluntários no batalhão eram, em sua grande maioria, escravos forçados a irem à guerra. E aí eu falo, esse é o grande paradoxo, eu até dedico um capítulo a isso. Eu falo assim, que coisa, né? Que amargo que é esse país. Esse país que escravizou os negros, foram os negros que nos trouxeram a liberdade. Porque a maioria do exército brasileiro, que tinha lá seus 14 mil pessoas,
dentre elas a maioria. 8.000, acredito que eram chamados voluntários, que de voluntários não eram nada, eram forçados a ir à guerra, eram negros. Né? E aí ele chega lá, conta essa história, o pai escuta, fala, o pai todo desanimado com a tal da guerra. Fala, eu não, nem escravo, imagina, eu vou perder um escravo na minha terra para mandar para essa guerra. Não, ele falou, não, eu vou esperar a guerra passar, quem ganhar eu vou apoiar. O pai responde, maior cinismo. E Maria Quitéria, escutando aquele assunto, ela fala uma frase bonita, ela fala, eu senti meu coração ardendo. E ela queria ir. Ela sabia que o pai não ia deixar. Né? Aí ela vira e vai para a casa da irmã e conta, nossa, aconteceu isso e tal. A minha irmã, né? E tal, e aconteceu. E tal. Ela falou assim, vai, eu te presto a roupa do meu marido, que era o cunhado, eu te presto, corta o cabelo e vai. Vamos embora. E foi isso que ela fez. E aí ela tinha que ir para a cachoeira e já era o primeiro risco ela viajar. E ela ficou sabendo que o pai ia para a cachoeira vender um algodão lá na cidade. Ela falou, vou atrás do meu pai. Nem tão de perto, nem tão de longe, para, né, se tiver algum problema, o pai está aqui e tal. E ela volta para cá. E ela foi assim, pegou o cavalo e foi. Chegou em Cachoeira, pegou até o nome do cunhado, Medeiros, foi lá, listou no exército. Teste de tiro. Bora. Adivinha? A melhor no teste. Ela virou monitora, instrutora dos outros que não sabiam atirar, porque ninguém sabia atirar. Ela tirava bem demais. Aí tá, aí pronto. Cadê? Aí o pai volta, né? Cadê Maria Quitéria? A irmã, vendo o desespero do pai, resolve contar. Ô, pai, eu prestei uma roupa, cortou o cabelo, ela está lá em Cachoeira. O que é isso? Aí ele volta, correndo, chega lá para o major, que era esse major, gente, tem que guardar esse nome dessa figura. José Antônio da Silva Castro, o avô do Castro Alves. Ele era o comandante, o major. E aí o pai chega e fala assim, ô major, sabe esse soldado Medeiros que está aí? Não é soldado, não. É minha filha. É minha filha. Aí, o que eu faço, né? Aí chegou para Maria Quitéria, que já tinha seus 30 anos, falou, Maria Quitéria e tal, seu pai está aí, veio te buscar. Ela falou, não quero ir, não. Eu vou ficar. Então fica. Gente, se esse homem tivesse decidido o contrário, pensem, né? Percebem que ele constitui uma hierarquia superior por ele ser major e tal. E ela fica no exército como mulher, ela nunca lutou escondida de homem, né? Ficou esse imaginário que ela se veste de homem. Não, ela se vestiu só para se alistar. Não, inclusive ela se casou com um companheiro do batalhão, né? Se casa, ele morre durante a guerra e ela ganha uma hierarquia militar superior à dele. Porque ela era tão atrevida nas batalhas, ela participa de várias batalhas, é uma batalha que dura mais de um ano, né? Quebrando o mito de que nós tivemos independência pacífica, não foi nada pacífico. E em várias batalhas ela se destacava, porque ela tinha um atrevimento, até eu achei bonito, o último coronel que vai relatar tudo que ela fez, ele diz da intrepidez, e ela era intrépida. E ela era uma mulher, assim, quando todo mundo ficava lá quietinho, ela ia na frente. Ela não tinha medo, ela tinha uma coragem mesmo impressionante. A ponto, eu lembro que uma das primeiras... Ela participa de várias batalhas, mas eu lembro que em um momento ela prende 2 portugueses, ela pega 2 portugueses de surpresa e leva para o batalhão, e eles estavam meio que de espiões para exatamente delatar o batalhão brasileiro, né, a posição. E ela captura esses espiões e traz. E aí é nesse momento que ela sobra primeiro cadete, né? E fora que ela... E a última batalha, que é a mais impressionante, que é justo na ilha de Taparica, com Maria Filipa de Oliveira. Eu conto? Então vamos ter que diminuir a pergunta. Posso? Então vamos lá. Que é outro, gente, dava um outro livro, mas é uma mulher que também tem menos, se existem poucos registros de Maria Quitéria, de uma mulher negra no país nessa época, e ela foi a heroína negra desse país.
Maria Filipa de Oliveira nasceu na ilha de Taparica. E ela não foi oficialmente do exército, do batalhão, mas lutou ao lado dos brasileiros. E ela não tinha nem recursos, nem armas, nem nada. Ela lutou com astúcia. Ela e mais outras 40 mulheres pescadoras, e pescadoras, inclusive, de baleias ali na região. E marisqueiras. Então, ela conhecia a ilha como ninguém. E a ilha era estratégica para entrar no recôncavo baiano. E os portugueses estavam tentando entrar no recôncavo. Então, dominar a ilha era muito importante. Aí, elas não tinham muito o que fazer e os portugueses vieram com 40 embarcações. E aí, na hora, eles atacam a cidade, bombardeiam, etc. E aí, numa hora que eles resolvem parar um pouco para descansar e continuar bombardeando à tarde, elas chegam, ela arma um plano com as outras mulheres, muito bonitas. A plateia ouve atentamente. Começam a seduzir lá os portugueses, patapá. Eles descem da nau. Elas, não, vem cá, vamos lá, tal. Aí, na hora que eles se animam, tiram a roupa, chegam as outras, com folha de cansanção, gente, que isso dói. Isso e dão uma bela de uma surra nesses portugueses com folha de cansanção. Elas sobem no barco e queimam o barco com folha de coqueiro seca. Já estava tudo preparado, uma já preparava, já estava lá pondo fogo na folha, e as outras... E queimaram uma embarcação. Na canção lá, local, eles falam as 40 mulheres que queimaram as 40 naus. Não queimaram as 40, não. Aí já é um exagerozinho da música, né? Da rima, para rimar. Mas elas queimaram uma e as outras foram embora. Elas venceram essa guerra desse jeito. Com astúcia, inteligência. Não é fantástica essa história? E depois, Maria Filipa de Oliveira luta junto com Maria Quitéria. Também a última batalha delas. E aí, ganhamos, somos independentes, graças a essas e a outras pessoas, né, evidentemente, mas Maria Quitéria, tanto é que ela é condecorada pelo Dom Pedro I. Né? Ela é reconhecida em vida, né? Os jornais celebram essa mulher. Então, para a gente ter uma certa noção, né, da importância dela e também de Maria Filipa de Oliveira, essa itaparicana, tão importante Pois quanto. é, Isabelle, ela quis muito conhecer o Dom Pedro I. Ela se esforçou muito para isso, ela batalhou até conseguir. Joana d'Arc quis muito conhecer o Carlos VII, tanto fez que foi. Essas duas mulheres tão autônomas, tão independentes, tão nesse ineditismo todo dessa vida delas, até elas caíram na cilada do príncipe encantado. Não é possível. Essa mania de querer conhecer o rei, né? Para quê? com isso, né? Não precisa. Não precisa. A história delas já estava tão fechadinha, tão bonito, tão né? bem resolvida. Precisava. Aí mendigar para ser recebida pelo rei, as duas. Não entendo isso. Olha, eu acho que eu entendo, porque assim, eu até em determinado momento pergunto, o que é ser revolucionário? E eu trabalho com esse conceito não na ideia do senso comum, né? O senso comum vai pensar o que é ser revolucionário nas revoluções dos 700, Revolução Francesa, né? Quebra radical e uma certa modernidade. Eu vou usar um conceito pré-moderno de revolução, até do latim bonito, é remexer, revirar. E foi isso que essas mulheres fizeram. Elas remexeram, reviraram essa ordem. E também existe um conceito associado à revolução pré-moderno, que é o de restauração. E eu acho isso bonito. Elas são, ao mesmo tempo, e parece até um paradoxo, uma contradição, né? Mas, para vocês terem ideia, esse conceito teve a ideia de restaurar um poder legítimo, ou até mesmo restaurar a liberdade. Até mesmo na Revolução Francesa, no início da Revolução Francesa, havia essa ideia de que a liberdade foi usurpada pelos poderes despóticos, então nós vamos restaurar a liberdade que é natural dos homens. Esse é o grande conceito do que é ser revolucionário. Para mim, o mais bonito, Jean Condorcet diz o seguinte: a ideia de revolução só pode ser utilizada
quando o objetivo for a liberdade. E, portanto, essas mulheres, sabe o que elas tinham em comum, por mais diferente que elas fossem? Parecia que elas tinham uma bússola interna que dizia que a liberdade era a nossa vocação primeiro. Não é bonito isso? Porque eu fico pensando, pensa numa sociedade em que tudo te diz o contrário, que o lugar da mulher é a maternidade, que o lugar da mulher é aqui, que é ali, E isso todos os filósofos, todos os artistas, ou seja, como se diz, né, você criou um mundo, uma bolha perfeita para construir uma imagem, e elas disseram que não. E elas disseram que não. Então, para mim, Leila, elas têm algo de restaurador e de revolucionário no sentido do senso comum. Elas têm algo de arcaico e de moderno. E de um arcaico ainda mais arcaico, percebe? Que eu estou dizendo assim, eu acho que é isso que alinhava as duas. Tanto é que minha epígrafe é lutar pelo que se é e lutar por um futuro comum. E essas duas coisas estão atreladas. Isso é que eu queria que a gente encerrasse essa parte aqui com isso, Isabelle, que eu acho isso muito interessante que você coloca. Que elas tinham essa... A grande busca delas, a grande conquista, é essa coisa de você ser quem você é, né? Que você coloca, que sempre existe um gap, uma distância entre o que a gente é e o que esperam que a gente seja, né? Então, hoje, no nosso mundo New Age, até hoje, né, nas nossas falas motivacionais e tudo, tem muito essa coisa de tente ser quem você é, né, seja quem você é. Eu não esqueço uma vez uma jornalista, uma entrevistadora americana, que era comediante também, ela estava entrevistando uma atriz de Hollywood que tinha se divorciado, tinha acabado de separar. E ela falou, quais são os seus planos agora? E essa atriz, muito chatinha, muito afetada, falou, agora eu quero ser quem eu sou. E essa comediante virou para ela, eu quero ser eu mesma. Falou, você mesma? Tenta ser alguém um pouco melhor. Isso tudo para continuar sendo essa chatice, né? Mas o fato é que hoje a gente não é... Eu não esqueço disso. Foi lá em Nova York, um canal lá de Nova York. E aí a gente fica hoje, tem muito essa coisa, que o que você fala, hoje é muito comum essa coisa, eu vou ser eu mesma, eu vou procurar a minha essência, né? Eu quero me encontrar. Eu acho engraçado gente que viaja para se encontrar, eu sempre viajo para esquecer de mim, me perder no caminho de preferência, extraviar igual mala, né? Mas hoje tem muito essa coisa da busca de seguir a vocação, né? Você fala, é interessantíssima essa parte que a Isabelle fala do seguir a vocação, que hoje é uma coisa super comum, mas naquela época, na Idade Média, para Joana d'Arc, na sociedade colonial da Maria Quitéria, não usava mulher seguir vocação, né? Elas foram modernas antes da modernidade. Né? Exatamente. É nesse sentido que elas foram revolucionárias, porque muita gente fala assim, Joana d'Arc, e eu sabia que eu ia comprar uma bela briga com os historiadores, né? Eu estava preparada para a briga, tanto é que eu fiz uma introdução bem assim, falei, vou explicar bonitinho lá na introdução. Que conceito é esse revolucionário? Porque, historicamente, né, a ideia do revolucionário só surge na modernidade. E eu falo que Joana d'Arc é moderna, então, por isso que eu digo, ela é moderna antes da modernidade. E em que medida elas foram revolucionárias sem produzir uma revolução? Né? Então, tem um paradoxo aí, porque, de fato, elas não abrem imediatamente o campo para todas as mulheres. Nem no campo militar, porque é muito recente, inclusive, a entrada das mulheres no campo militar. No Brasil, 2012, para vocês terem ideia, né, que elas puderam, de fato, fazer isso que a Maria Quitéria fez lá em 1822, 23. Né? Mas onde eu queria chegar, que você coloca no final do livro, que eu acho interessantíssimo, é que elas, além desse projeto, que hoje é cada vez mais individualista, né, do eu quero ser eu mesma, eu quero seguir minha vocação, eu quero ser fiel à minha essência, essa coisa toda que a gente escuta hoje,
elas tinham um projeto coletivo, elas tinham uma utopia, que era ou de cunho religioso, ou de cunho cívico, patriota, o que for, né? E era uma causa, era uma nação, era uma coisa maior. Você fala a gente ir além da gente mesmo, né? E hoje nós estamos vivendo um individualismo quase patológico, né? Eu posso, eu quero, eu sou, eu mereço. A gente não tem mais a visão do coletivo, e elas tinham, né? É um sonhar diferente, é você sair de você para uma coisa maior. E hoje o máximo que a gente faz é defender o nosso grupo. Antes você tinha ideia do coletivo, quase a humanidade. Hoje é o seu grupo do WhatsApp, né? Porque o outro grupo já pensa diferente de você. Então, eu queria que você encerrasse, nós vamos abrir para pergunta, falando um pouquinho disso, desse legado que elas deixam, né? O tipo de heroísmo, o tipo de inspiração. Você fala que elas viviam em sociedades polarizadas, né? Nós estamos falando da polarização hoje, e é o que a Isabelle fala. Na época da Joana d'Arc, a França estava polarizada, eram duas facções. Na época da Quitéria também, os portugueses, os brasileiros, né? E entre os próprios brasileiros. E entre os próprios brasileiros. E elas deixam um legado do ir além da polarização, ir além do plano individual, né? Nossa senhora, falei demais. Mas falou bonito. Mas, assim, eu acho que... por que a gente volta no passado? Por duas razões aqui. Primeiro, para a gente entender o que se repete, porque a história se repete, né? E a polarização, que a gente acha que é uma novidade da nossa época, não é. Eu digo que a harmonia, a gente conviver bem, é a mais difícil das artes sociais, né? A gente encontrar períodos de pacificação ou consensos, ainda que difíceis. Então, a gente volta ao passado para entender alguma coisa que se repete, não é à toa. Tem uma frase que eu nunca esqueci, de um historiador americano, que ele fala assim: por que a gente volta a determinados passados e não a outros? Por que a gente recupera determinados personagens e não outros? Porque eles dizem de algo que está se repetindo de novo. E que podem também nos ensinar. Eu acho que aí, por um lado, o que eu acho que mais se repete, além do contexto, da polarização, ambas são mulheres que vão sedimentar essa revolução da autodeterminação feminina, né? Da gente escolher e se autogovernar, né? Escolher o marido, escolher a profissão e tal, que foi uma grande revolução. Mas também elas dizem de algo que nos falta, que é lutar por um futuro comum. A gente perdeu a ideia de um pertencimento mais ampliado. A gente está vivendo micropertencimentos e cada vez mais eles se tribalizam. E a gente não vai chegar, assim, por um lado, ele tem o mérito, isso tem o mérito, de levantar as questões identitárias dos grupos e suas dores, suas, né? Mas, por outro, não cria o futuro, percebe? E muito menos um futuro comum. Eu acho que esse é o desafio nosso, a gente tentar buscar pertencimentos mais amplos. Né? E até uso um conceito que já estava na minha trilogia, ele volta nessa conclusão, que é do individuo-humanismo. A gente entender que cada um tem uma trajetória particular. Joana d'Arc, Maria Quitéria, Maria Quitéria. Leila é Leila, Isabelle é Isabelle. Só que a gente tem algo em comum. Independente da nossa cor de pele, porque raça só existe uma, que é a humana, né? Independente da cor de pele, independente do gênero, independente do que for, a gente vai ter que encontrar esse consenso difícil. Percebem? Senão a gente não tem. E sabe que isso é constitutivo das nossas identidades, por isso as pessoas estão tão vazias. Quanto mais a gente busca dentro de nós mesmos, o eu é um espelho vazio, já dizia o Lipovetsky, que eu nunca vou esquecer essa frase, lá na Era do Vazio. Ele fala, tem um que fala assim, olha, essa história de autoconhecimento, geralmente o final é uma má notícia, né? Então, não vai nessa, não. E é um vazio, né? Então, é isso. Em que medida a constituição da sua identidade com força e propósito tem a ver com você se engajar num propósito coletivo. Então, a liberdade individual dessas mulheres, ela é potente porque elas buscavam uma liberdade coletiva. E não existe liberdade
sem uma coisa sem a outra. Então, a minha conclusão é: a mulher é a revolução moderna. E, gente, eu falo, não foi revolucionários franceses que mudaram essa história para nós, não, viu? Porque os revolucionários franceses, igualdade, fraternidade, para os homens. Porque a que resolveu falar lá, não, mas e as mulheres? A Olympe de Gouges. Sabe o que aconteceu com ela? E até na iconografia tem um livro maravilhoso, que é da Tânia Morim Machado, que ela tem um livro que chama Virtuosas e Perigosas, né, que ela vai mostrar o papel das mulheres na Revolução Francesa. Só que como ali também não se deu. Mas foram as mulheres, depois, aos poucos, que constituíram uma revolução, não é só para as mulheres. Elas mudaram todo o arranjo social. Então, essa história de autodeterminação só foi possível quando as mulheres foram buscar seu projeto autobiográfico, e aí elas mudam a ideia de família, a ideia do que é o homem, do papel do homem, porque ele tem que se rearranjar num outro papel, a ideia do trabalho, as instituições, as leis. É quando a mulher entra nessa história no jogo que a sociedade muda e a liberdade social acontece. Portanto, a mulher é a revolução moderna. A mulher é a liberdade. E é isso. Leila. A plateia aplaude alegremente a fala de Isabelle. Você termina de um jeito muito interessante, falando que o grande desafio é a interseção, né, dessa pulsão interior, desse anseio individual e de um projeto coletivo, né? Nós temos que alargar nosso olhar, nós temos que expandir o nosso olhar para ver o outro, né? A gente fica buscando, mas numa trilha muito individualista e acaba não chegando a lugar algum, né, Isabelle? Eu acho que a gente tem que... Está na hora de um pouco das grandes utopias que eles falam que morreram, né? Voltar um pouco dessa coisa da utopia, para os jovens, né, Leila? A gente pintou um futuro trágico, né? Né? Pintamos um futuro trágico para os jovens. Temos que sonhar com alguma coisa maior. O Abgar Renault, o grande Abgar Renault, que era um poeta mineiro, ensaísta, professor, ele falava, vou ver se eu lembro a citação, só o impossível é digno de ser sonhado. O possível deixa-se colher no solo fácil de todo dia, ou de cada dia, né? E que é isso, a gente vê a Quitéria e a Joana d'Arc foram duas mulheres que sonharam com o impossível. Sonharam por elas, sonharam por uma coisa maior, né? E eu acho que é muito assim de fazer também. Hoje nós somos muito estimulados a ficar buscando, né? Muita coisa, o sentido da vida. O Freud fala no Mal-Estar na Civilização, né? Ele fala, nunca ninguém pergunta ao animal qual que é o sentido da vida, né? Os animais estão ocupados com outras coisas. Claro que é uma forma exagerada de falar, né? Mas a gente fica numa busca muito autocentrada, muito individualista, e aí você vê duas mulheres que atenderam o chamado interior, mas não perderam o coletivo de vista, né? Isso é muito interessante, essa equação, né? É aí que ela ganha densidade. É aí que esse indivíduo não vê um espelho vazio, né? Porque essa história de quanto mais a gente busca em nós precisamos de comunidades afetivas. A nação é um tipo de comunidade afetiva, né? Dos afetos, e a gente precisa de alguma para entrelaçar a nossa própria vida, né? Então, vamos passar a palavra para vocês, gente. Podem falar com a Isabelle. Três? Nós estouramos o tempo, né, Ana Tereza? Na plateia, uma mulher assume o microfone para fazer a pergunta. Boa noite, meu nome é Angélica. Na verdade, não é bem uma pergunta, eu quero fazer um comentário, quero te parabenizar pelo seu trabalho, pela sua pesquisa. Eu consegui visualizar, né, nesse seu relato aqui para a gente que eu vejo 3 revolucionárias nesse livro, né? A Joana d'Arc, a Maria Quitéria e a autora, a própria autora.
porque eu acho que o seu grande mérito foi trazer esse resgate dessas mulheres que foram, né, revolucionárias em períodos tão conturbados, né, historicamente. E o comentário que eu queria deixar registrado é a respeito, quando você trata, né, dos pontos em comum da Joana d'Arc e da Quitéria, eu acabei visualizando aí uma disparidade, que eu acho que é uma coisa que o seu livro também vai contribuir para que seja corrigida, que é a questão que a Joana d'Arc, ainda que com dificuldades, com superação de obstáculos, ela foi reconhecida e ela é, né, mundialmente reconhecida até hoje, né, tantos anos depois que ela, né, passou aqui por essa existência na Terra. E a Quitéria eu vi que é mais difícil, é mais complicado. Você pontuou o reconhecimento dela apenas localmente. E eu, como mulher, como brasileira, eu fico muito chateada com essa situação. Eu acho que outros pesquisadores, outros artistas, enfim, produtores culturais, têm que voltar esse olhar para ela, fazer esse reconhecimento, para que ela seja, né, tão reconhecida quanto a própria Joana d'Arc. Obrigada. Querido, obrigada pelo comentário, você tem toda a razão. E acho que foi uma astúciazinha minha também, chamar a Joana d'Arc para a conversa, para ela iluminar e chamar a atenção para essa mulher tão importante, que é Maria Quitéria, que tem ondas, né? Até o último capítulo é uma pergunta. Maria Quitéria foi reconhecida? E aí eu falo, não é uma resposta simples, não é um sim e não, porque tem ondas de reconhecimento dela ao longo da história. Quando dá os 100 anos de morte da Maria Quitéria, até antes, na verdade, no centenário da independência, a gente tem o Museu do Ipiranga encomenda o quadro, que é o quadro que está até, inclusive, aqui na capa do livro, e esse quadro, inclusive, está lá até hoje, do Domenico Failucci, que é um italiano, e encomenda o retrato dela. E ele substitui o que eram os antigos caipiras, e aí esse retrato dela passa a fazer parte de um museu muito importante, um pouco para destacar a Bahia e a própria Maria Quitéria no Museu do Ipiranga, isso no centenário. Depois do centenário de morte, a gente tem essa escultura que está lá no Largo Soledade, também um lugar muito importante de Salvador, ou seja, e ondas que tem muito a ver com jogos de poder também, né? Na época, o Getúlio Vargas, que encomenda essa escultura para o José Pereira Barreto, que era um escultor, ele até de Ribeirão Preto, encomenda essa escultura que está lá, para mim, no lugar mais importante, muito mais importante do que o Ipiranga, que é o famoso Grito do Ipiranga. As pessoas deviam conhecer o Largo da Soledade, aonde entra o Exército Libertador no dia 2 de julho de 1823, ali que se dá a independência do Brasil, não é 1822, não, gente. Ou ele gritou lá, taraná, mas depois do grito do Dom Pedro, nossa, meu Deus, tem uma batalha de 1 ano para tirar os portugueses daqui. E é em 2 de julho de 1823, devia comemorar a independência ali. E lá nesse local, o que eu acho muito bonito, que não é a escultura do Dom Pedro que está lá, não é o Labatu, não são os coronéis, não, quem está lá é Maria Quitéria, né? Então, eu acho que teve ondas, né? Mas eu acho que precisa mais, é o que você disse. Eu acho que não, nós, né, principalmente aqui na nossa região, a gente não a conhece, e a gente deve conhecê-la. Por isso, eu fiz esse esforço também, que eu achei muito necessário. Então, falando, você não é baiana? Eu falei, não interessa. Ela é uma brasileira, ela lutou pelo país. Por isso eu falo, é um erro falar que é a independência da Bahia. Não, os baianos lutaram pelo país. Uma espectadora faz uma pergunta ao microfone. Quem mais, gente? Boa noite. Primeiro, estar aqui é sempre uma alegria, né? E eu vou contar a verdade. Eu vim a esse evento por causa da Leila, eu não conhecia Isabelle. Falou, Leila está lançando um livro. Todos os meus livros da Leila têm o autógrafo. Então, o meu primeiro motivo.
O segundo, eu até comentei aqui com a Isabelle, a minha neta, a Maria Fernanda, que é deslumbrada com história, com jornalismo, está terminando o ensino médio agora e quer ser historiadora, quer ser jornalista, quer ser um tanto de coisa, que nessa idade a gente quer ser um tanto de coisa. Né? E eu vim por isso. Então, eu cheguei aqui, me surpreendi, eu tomei uma aula. Eu ouço falar Maria Quitéria, eu ouço falar Joana d'Arc. Gosto de ler, mas nunca tive a curiosidade de ler sobre essas duas mulheres fantásticas. E me surpreendeu. O que eu aprendi aqui nesse pouco tempo me enriqueceu. Então, eu queria agradecer a vocês duas. Tá? Onde estiver a Leila e a Isabelle, eu estarei. Nós teremos o maior prazer de estar com você. Eu também não sabia nada de Joana d'Arc, nem de Maria Quitéria. Peguei o livro da Isabelle, falei, meu Deus do céu, que ignorância, né? Aquela ignorância abissal mesmo. E aí você vai lendo. Fernando, meu marido, todo dia, no café da manhã, eu falava, mas é impressionante a Joana d'Arc. Todo dia, estava pensando que eu estava contando capítulo de novela antigamente. Né? Você tem que ver o que a Joana d'Arc fez, né? Porque a gente não tem a menor noção mesmo. Né? São pessoas de trajetórias riquíssimas. A Maria Quitéria, a Isabelle foi no batalhão, foi em Feira de Santana, né? Para ver a arma parecida com a que ela lutava, né? Que é uma arma grande, pesada. Aí você pensa, quem que é essa baiana, né, que saiu da zona rural para lutar com a arma dessa potência, desse tamanho, desse peso? Quem que é essa mulher que a gente nunca ouviu nada dela? Né? É muito bom aprender sobre essas vidas, né, essas vidas diferenciadas. E, ao mesmo tempo, imperfeitas, humanas, né? Que vocês vão ver no livro da Isabelle, eu acho muito interessante isso, que ela toda hora ela bate nisso, que não é o heroísmo que afasta da pessoa excepcional, diferente, acima de todos nós. Né? São heroínas imperfeitas, humanas, falhas, mas nem por isso menos fascinantes. Né? Parabéns. Estou encantada com toda essa história. Uma espectadora da plateia se dirige a Isabelle no microfone. E queria justamente pegar esse gancho, que é o que é uma curiosidade que eu fui tendo à medida que você foi contando a história das duas, que é justamente a vulnerabilidade, a fragilidade, este outro lado. Se tem algo que você pudesse trazer para a gente das duas. Obrigada pela pergunta, querido. Tem um momento que eu gosto muito do livro, que eu chamo lá As Contradições da Joana d'Arc. E a Joana d'Arc era uma mulher que ela era muito pro ataque. Ela nunca era defesa. Né? O rei, não vamos mexer com... Né? O rei sempre falava, não vamos diplomaticamente. Ela, não, vamos atacar. Nós vamos atacar. E ela punha fogo na turma. E, pá! E aí tem uma batalha... Sem trocadilho, né, Isabelle? Que ela punha fogo na turma. Nossa, essa história do fogo eu tenho que tomar cuidado com ela. Mas, e aí, teve uma batalha, inclusive, que ela, foi muito interessante, que aí veio um francês, um nobre, falar assim, olha, a gente vai ter que... Está vindo um reforço dos ingleses, eles estão com não sei quantos soldados, tal, vão chegar perto de nós e tarará. Aí a Joana d'Arc vira assim, então, arrumem as esporas dos cavalos. Aí ele falou, nós vamos fugir? Não, nós vamos atacar. Eles estão vindo, nós vamos chegar antes lá, nós vamos até eles. Eu falei, tá louca? Vamos, nós estamos em menor número. Nós vamos agora. E ela... E era assim, sabe o que era o mais legal? Porque os nobres não queriam obedecer ela. O combinado lá com a Yolande de Aragão, que ela era uma arma psicológica, mas que não era para... Só que ela tinha um exército, os homens obedeciam a Joana d'Arc, não obedeciam aos comandantes. Aí todo mundo pôs as esporas, vamos embora. Chegaram lá,
Olha que loucura. E os arqueiros ingleses eram temidíssimos, porque eles tinham uma técnica, o arco era maior e tal. E aí, eles não estavam preparados, os ingleses. Na hora que chegam os franceses lá a cavalo, ela estava vindo atrás, ela punha fogo, mas vinha atrás. E aí, eles se escondem, ainda tentam, de certa forma, atacar os franceses. E aí um veado, um animal, delata a posição dos ingleses. Isso é até considerado um milagre da Joana d'Arc. E mostra onde é que os ingleses estavam escondidinhos lá. E aí os franceses... e matam. É um massacre, é um dos grandes massacres dos ingleses. Aí Joana d'Arc chega. Na hora que ela vê aquele banho de sangue, ela começa a chorar e fica louca. E ela tinha crises de arrependimento, né, terríveis. Tem uma escultura muito bonita que me ajuda, eu falo que as imagens sempre me ajudam a pensar, a ir para um lugar assim, né, que não é o racional. E aí tem uma escultura bonita, que inclusive é de uma mulher, que é a Maria de Orleans, filha do último rei da França, que se torna uma escultora, e ela faz uma escultura da Joana d'Arc num cavalo passando em cima de um inglês morto, mas com muita... não com superioridade, mas com clemência, né, com empatia, compaixão. Então, ela era uma mulher que oscilava assim. E aí podem dizer, isso é muito típico também da mentalidade cristã, né? O arrependimento, mas também diz do ser humano, né, das contradições humanas. Então isso ela não dava conta de arcar com as consequências do que ela mesmo colocava. E Maria Quitéria tem um caso muito engraçado, que até eu começo o capítulo assim, da Maria Quitéria, da inocência de quem voltou da guerra. E aí eu nunca me esqueci de uma frase do Gabriel Garcia Marques, no 100 Anos de Solidão, que ele descreve uma personagem assim: ela é uma mulher que parece que tem a inocência de quem voltou de 20 anos da guerra. Eu achei aquilo tão forte. E a primeira impressão que a Maria Graham tem da Maria Quitéria é essa, fala assim, olha, apesar dela ter vivido 1 ano no campo de batalha, ela não absorveu nada da brutalidade da vida na batalha, a não ser que ela come ovos com farinha e fuma charuto depois do almoço. Eu adorei essa parte. E fuma charuto. Falei, não, tá bom. Então essas oscilações, né, essas transições são muito bonitas. E as duas são donas de grandes contradições, por isso tão interessantes. Então, ao invés de limpar essas partes, eram as partes que eu trazia para a conversa. Diversos espectadores acompanham a fala de Isabelle. Então, os agradecimentos. Deixa eu deixar a Isabelle terminar. Muito obrigada a todos vocês. Uma alegria, uma aula. Isabelle, eu fiz um para casa que você não imagina. Cadê? Mostra o para casa que lê. Não, isso aqui não, é o resumo. Você para vai ter casa, 25 páginas de anotação. Aprendi demais e eu acho que é a coisa mais revigorante que tem, né? Quando você pega uma coisa assim, que você pensa, meu Deus, olha, quanta coisa que eu não sabia, quanta coisa para pensar, quanta coisa para sentir, né? Então, eu queria agradecer por você me obrigar a conhecer a Joana d'Arc e a Maria Quitéria, e virou uma viagem, uma aventura super prazerosa, uma delícia. Muito obrigada. Leiam que vocês vão amar. Agora é você. Ô, Leila, obrigada. Eu lembro que eu falei assim, nossa, eu até entreguei para ler. Leila, não precisa ler. Ela me deu um resumo. Eu lembrei da minha cunhada lá em Araxá, que mimava demais meu sobrinho, e ele detestava estudar. Ela fazia o resumo de todos os livros para ele. Toma aqui, Leandro, resumo. A Isabelle me entregou o resumo. Leila, você está fazendo seu livro, você não está com tempo para nada, toma aqui. Falei, não tem jeito. Mas foi uma delícia. Que bom, mas eu acho que eu já estava contando que você era uma cachona, que eu sabia que você ia ler esse livro, e eu não queria perder nunca a oportunidade de ter ao meu lado. Para mim, a Leila é uma das maiores, se não há, entrevistadoras do nosso país, né? E uma mulher capaz não só de fazer boas perguntas, e instigar boas perguntas, mas ela também
ela é muito humana, né, de entrelaçar. Estou muito curiosa para ler o seu novo livro também, Leila, que eu acho que você é uma mulher de muita erudição, né, essa leitora voraz e que tem uma visão do mundo muito bonita. É isso, queridos. Eu queria agradecê-los por estarem aqui e dizer que o meu lugar é simplesmente o de honrar, e eu vou fazer isso sempre, essas mulheres do passado. Nós somos descendentes delas, nós devemos sempre olhar o passado, porque as linhas do passado estão alinhadas às nossas, né? E nós não somos estranhas a essas mulheres. Todo mundo, por que você está falando de Joana d'Arc, de Maria Quitéria? Não. Joana d'Arc e Maria Quitéria estão hoje e podem nos ensinar muito, né? Como eu disse, elas nos ensinam essa luta por um futuro comum, e eu acho que é aí que está a saída para esse vazio, que a gente não encontra lugar quando a gente for buscar. É isso que a Leila está falando, né? Essa autorreferência, ela é vazia. Então, eu acho que são mulheres que têm muito ainda a nos ensinar. Elas não estão no passado, elas estão no futuro ainda, por incrível que pareça. Elas apontam para um futuro que eu acho que é até melhor do que esse que a gente está construindo agora, né? Para a gente, de fato, aprender. E é isso. Eu também aprendi muito com elas. E agradeço essas duas mulheres. Espero poder comunicar com clareza, né? Levar essa história. É por isso que eu estou aqui. Obrigada a todos. A plateia se despede com uma grande salva de palmas. No hall de entrada do auditório, Isabelle recebe os espectadores para distribuir autógrafos, conversar e tirar fotos.